Fala, turma, estamos aqui hoje para mais um episódio do Pode Despertar, aquele podcast que vem para você fazer reflexões, pensar criticamente e ter mais informações para a gente conseguir olhar o ponto A, o ponto B e sair dessa discussão um pouco profunda e muito superficial que hoje a gente tem em vários e vários temas. E hoje a gente está aqui com Guilherme Acílio, vereador, farmacêutico, empreendedor, vereador pelo PDT, lá da cidade de Crucilândia. Obrigado, Guilhermão. Obrigado, Danilo, pelo convite. Tamo junto. E também estamos aqui com o companheiro Leandro Penido, farmacêutico também, empreendedor, vereador do MDB, lá de Crucilândia. Tô falando, pessoal dos farmacêuticos tão bruto lá na Crucilândia. Obrigado, viu, Leandro? Eu que agradeço a oportunidade. E para acompanhar a gente aqui, tô com o Américo Júnior, também empreendedor, voluntário do Desperta Já. Obrigado, viu, Américo? Tamo junto, estamos aí ajudando, né, nesse projeto novo aí do nosso Pode Desperta, né, que é do movimento Desperta Já. E como é um projeto novo, eu peço a todos que assistam, assinem o nosso canal, curtem e ajudem a compartilhar. Vamos divulgar aí nas redes sociais que o projeto tá ficando muito bacana. É isso aí, é só o começo, já tá vindo muita gente boa e hoje estamos com essa dupla aí. Eu queria saber um pouquinho, né, quem que é o Guilherme, depois quem que é o Eleandro, nome bonito. Por que vocês entraram na política, qual que foi a veia, quando que foi o estalo, né, quando você falou, pô, vou ter que entrar para isso aqui. Pô, Danilo, eu sou filho de comerciante local lá na cidade. Crucilândia é uma cidade pequenininha, 5 mil e poucos habitantes. Hoje a nova estimativa do IBGE é 5.700 por aí. E eu comecei esse envolvimento com política muito por conta daquela revolta dos 20 centavos e realmente... não 2013. 2012, 13 por ali, né? Há mais de 10 anos. O interesse, o despertar de procurar mais informação e se aprofundar sobre os temas foi aquilo, não só o meu, como de grande parte dos brasileiros, eu creio, tenha sido aquela manifestação de rua, tanto que foi importante também, né? O gigante levantou, né, na época. Foi a faísca. A faísca foi ali. E influência, assim, muito, acho que do ranking dos políticos, cabe ressaltar, acho que é uma página que todo mundo deve seguir, tem muita coisa também muito bacana para aprender lá. Fui adentrando a partir dali, comecei a ler sobre o assunto, sobre liberalismo, sobre política. E no início aí, antes do mandato, né, fui convidado a participar para ser mandatário, não, para ser um candidato, né, vereador. Não sabia se ia ganhar. Isso foi que ano? Foi 19 para 20, né? 19 para 20. Isso. Aí... 7 anos depois que você começou. Mas você começou, e aí você começou a postar as coisas, falar, reunir a galera... De 2013 então, até a galera te chamar. Fato de me interessar por política e tudo, sempre engajou mais gente pra gente conversar e tudo, quem gostava de política, e acabou dando algum destaque meu, né, de oratória, de conversar, de argumentação, onde eu acho que despertou o convite para mim participar. Aí nisso fiquei meio relutante, nunca pensei em me envolver com política, o que é isso? Assustou um pouco. Assustei, mas aí veio aquele discurso que até vi com o novo, né? A gente tem que sair da indignação para a ação, senão não vai mudar a realidade. Então, o intuito de somar, não vendo mandatários e pessoas com as mesmas pretensões, com as mesmas ideias, assim, que eu carregava, decidi aceitar o desafio e concorrer a esse cargo eletivo aí. A escolha do PDT aí foi porque era o braço que tinha lá político na região. Então, a gente tem que optar com o que está plausível. A gente precisa de um partido para estar na legenda e ser candidato. Era o que tinha disponível. Então foi seu primeiro mandato? Foi. Primeira campanha, primeiro mandato. Você teve quantos votos? Precisamente 200 e pouquinho, 215, por aí. Grande quantidade para a cidade interior, né? É quase 5% dos votos. É muita coisa. Muita coisa. Primeira eleição. Tá louco, bom demais. Então valeu a pena, né? Desde 2013 ter ido e perseverado. E não foi com essa pretensão, mas aconteceu e fico feliz de estar podendo dar minha contribuição lá para Crucilândia. Bom demais. E você, meu irmão, Leandro, como é que você chegou a entrar nisso que muita gente fala, né? Que não é qualquer um que consegue, e realmente não é qualquer um que consegue, né? Principalmente cidade interior.
A coisa acontece muito pelo viés realmente da indignação, mas a minha história é bem diferente da do Guilherme. Eu, em 94, eu fui morar no interior de São Paulo, fui estudar em Piracicaba, São Paulo, e eu pude conhecer um interior que, embora pequeno, as cidades ali do entorno de Piracicaba, do interior de São Paulo, cidades pequenas e cidades extremamente prósperas. O interior de São Paulo é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Então, foi um choque na minha vida. Eu sou um antes de ir para São Paulo, né? E outro depois que eu vim de São Paulo. É muito diferente de São É Paulo, um né? outro universo. Então, quando eu voltei, trabalhei 2 anos aqui em Belo Horizonte. Quando eu voltei em 1999, 2000, eu trabalhei 2 anos aqui em Belo Horizonte. Depois eu voltei para o interior. Voltei para Crucilândia, sendo filho de lá, né? Eu comecei a farmácia lá no ano de 2000 e comecei a sentir toda a diferença daquele universo na qual eu tinha nascido e me criado com outros universos que eu vivenciei, experimentei e vi a necessidade de mudanças. E isso foi ficando na minha mente desde o ano 2000, eu percebendo, sentindo as diferenças e sentindo os potenciais também da cidade. Né? Sentindo os potenciais. Isso foram 16 anos que eu fiquei fora do ambiente político, embora dando as minhas opiniões. Em 2016, eu fui convidado e participei da primeira campanha minha a vice-prefeito. Nós perdemos por 200 e pouco, 300 e poucos votos. Quantidade que o Guilherme conseguiu, né? Exatamente. O tanto então, que... nós quase alcançamos nosso objetivo em 2016, mas foi uma campanha boa, foi propositiva, levamos assim, as ideias que eu tinha em mente, tudo na campanha. E daí em diante eu me engajei literalmente no movimento político da cidade, né? E na qual a gente foi angariando valores, assim como o Guilherme, para disputar em 2020 um cargo no Legislativo. A contribuição que a gente tenta levar e que a gente leva, embora nem sempre seja aceita, são propostas de melhorias no aspecto da vida do cidadão, né? Onde essa novidade do empreendedorismo, do incentivo à produção e ao desenvolvimento do cidadão enquanto pessoa física e jurídica é essencial para qualificar todo o município, né? Então a gente tem essa... Então é já o seu segundo mandato? Não, a minha primeira campanha eu perdi. Foi para vice-prefeito. Foi para o executivo, vice-prefeito, a gente perdeu por 200 e pouco, 300 e poucos votos. Então é o seu primeiro mandato. É o meu primeiro mandato. Então, assim, eu estou na política já há um tempo, envolvido na política, mas no mandato é o primeiro. Pra você ver. Então nós estamos com 2 caboclos aqui que espero que não faz lei bosta, né? Aquelas leis que só servem para atrapalhar o povo, tipo tirar o sal, colocar o sal que não pode estar no saleiro, agora é no sachê, e vocês não fazem lá bizarra, não. Né? Vocês não fazem isso lá não? Cara, a gente Fala a ouviu verdade. falar nisso. Não tô que não, né? Teve locais que as pessoas começaram a pendurar Pendurar o saleiro. Não pode estar na mesa. Eles ficavam de pendurar. Pelo amor de Deus, se vocês fizerem esse tipo de lei lá... Muito inteligente a lei, né? Não, cara, eu busco bastante das leis que eu vou propor. Boa parte delas são dos grupos de apoio, né? Aí nessa trajetória aí de candidatura e tudo, eu procurei estudar sobre o assunto, entrei no curso de gestão pública, fui selecionado lá no Renova BR, fiz o Renova BR, passei no processo seletivo lá do Metrô e do da Cunha do Liberta Minas, tinha mais essa assessoria. Os embaixadores lá, né? Não, eu sou mandatário mesmo. Tem um programa dos embaixadores e dos mandatários. Os mandatários, acho que foram 300 burdoadas inscritos. No final lá, 14 eleitos. 28 selecionados, 14 eleitos. Tá Mas é um projeto bem bacana. Até juntar a turma para fazer visita a Brasília, com educação lá em Brasília. Os subsecretários às vezes estão presentes. É bem bacana. Mas aí eu puxo os projetos de lei baseados nesses grupos. Às vezes um propôs um trem legal lá em outro município. Opa, essa ideia é legal. A lei de liberdade nos transportes, por exemplo, veio do da Cunha mesmo. E tentei trazer isso lá para Crucilândia. Não conseguimos, nem foi levado em votação. O projeto de liberdade dos transportes lá em Crucilândia seria uma coisa
antecipar o problema, porque se você não tem um cartel estabelecido ainda, É uma melhor, lei é, anti-cartel é muito mais fácil de passar Lei que inteligente, depois de já ter estruturado. Lá é um município pequeno, acho que não vai ter esse problema tão cedo assim de linha de ônibus, mas já deixaria essa Trava. trava. Preservando a liberdade do município, entendeu? De ter uma ampla concorrência aí na liberdade de transporte. Lei de liberdade econômica, pagamento de IPTU por PIX, projeto de desburocratização, projeto de transparência. Então, todos esses aí, da vibe dos projetos que você mandou, qual que conseguiu ser aprovado? Então, a gente teve 2 aprovações, né, Leandro? Conversando com os pares na Câmara e tudo. Nós sempre fomos muito propositivos lá, mesmo nos colocando como oposição, mas quando o projeto a gente vê que é bacana para a cidade, a gente vota até favorável. Votar certo, né? Vota certo, isso. Simples exato. assim. Igual o Deltan. Você lembra que ele votou, enfim, se eu não me engano, na anistia dos partidos políticos, ele votou com o PSOL. E com outras coisas ele vota com o outro lado. É o que é certo. Tem que ir de acordo com seus ideais, e não com quem está propondo. Isso. Boa parte dos projetos já foram derrubados, assim, não sem discussão de mérito do projeto. Parece que o que deu a transparecer é que o problema foi quem propôs, não é o teor do projeto. Tá. O que você acha? Ah, Isso aí vocês sempre estão juntos também, né? Sempre juntos. A oposição ainda, ela tem sido vista como algo destrutivo. Ainda há uma necessidade de entendimento da oposição construtiva, propositiva, em favor do município, que vençam as ideias e não as pessoas. A gente está nesse processo ainda de nos fazer entender para os pares, na qual eles, aos poucos, vão entendendo que nós não somos oposição a eles, inimigos a eles. Nós somos favoráveis às propostas boas para o município. Mas quando você fala isso, existe independência lá do legislativo em relação ao executivo, porque é uma cidade pequena, a situação na Câmara de Vereadores ela é muito vinculada, é muito subserviente, né, ao Poder Executivo. Fala amém pro prefeito o tempo todo? Essa é a grande dificuldade. O Guilherme vai falar com mais propriedade sobre a dotação orçamentária, que nós votamos contrária a ela semana passada. O Guilherme vai dar um parecer técnico sobre ela aí para contextualizar e todo mundo entender e te responder bem a dimensão da coisa. Mas, voltando um pouquinho ainda, a gente aprovou 2 projetos, dentre os vários que a gente colocou, a gente conseguiu aprovar 2. Conversamos com os pais, esse projeto é legal até para o executivo, é bom para a situação que esse projeto seja aprovado, que são 2. Projeto de liberdade econômica, que facilita a concessão de alvarás para atividades de baixo risco, na linha daquela lei de liberdade econômica federal, que tem que ser adequada a nível estadual e municipal. Zema já fez a parte dele no estado e está com o programa Minas Livre para Crescer, né, Danilo? Para expandir essa lei de liberdade econômica. Parece que está caminhando para 400 cidades, tem mais de 300 cidades. Então, a gente é exemplo lá em Brasília, cara. Tem uma visita que a gente foi lá no Ministério da Economia e os caras falaram assim, Minas, vocês estão com a faca e o queijo na mão, que são o estado, assim, de longe, que estão aderindo, assim, lá, que escala a lei de liberdade econômica. Fiquei super feliz com a notícia. A gente que quer liberdade, né? Então, facilitar a vida de quem quer trabalhar, né? Quem quer produzir. Trazer melhorias para a cidade. Apesar de aprovado por unanimidade lá na Câmara, os 2 projetos, o de liberdade econômica e o de recebimento de IPTU por PIX, que desburocratiza o recebimento, o recolhimento do imposto, né? Do IPTU, facilitaria a arrecadação do município, é super... Não tem por que não sancionar uma lei dessa. Foram vetadas ambas, com pretexto de... aumento de custo. Não, foi porque foi iniciativa da Câmara. Teria de ser iniciativa do Executivo. Então vício de origem. Mas teve uma justificativa, parece, que ia ter que contratar uma empresa para administrar essa operação do Pix. Do Pix a gente estava prevendo até recebimento por maquininha de cartão. Mas aí o jurídico me falou assim, maquininha de cartão pode gerar custo, não sei o que. Então, a gente só suprimiu esse parágrafo que previa a maquininha de cartão. Aí teve o parecer jurídico da Câmara favorável.
Na sanção, o jurídico da prefeitura colocou esse vício de origem. Mas é injustificado, não tem esse vício de origem. Isso tramitou em várias casas legislativas no Brasil, foi aprovado e sancionado. Trouxe todos esses dados na sessão que foi para derrubada do veto. Mas não adianta. Quem tem a caneta, né? O legislativo ali, somos 3 contra 6, né? A gente é ampla minoria. E foram todos, votaram com o prefeito, mesmo sendo favoráveis ao projeto e mesmo diante da argumentação. E mesmo sendo bom pro cidadão. Isso. O Matheus brincava muito aqui, Matheus Simões, né? Professor Matheus Simões, quando ele era vereador em Belo Horizonte, ele falava do voto sim, sim. Votava a favor do projeto. Prefeito vetava. Votava a favor do veto. Então, quer dizer, não tinha lógica. Nenhuma consistência, nenhuma coerência, né, com o que a pessoa estava defendendo. Isso para mim, é algo que tudo que você falou aí que era para aprovar, para dar um pouco mais de liberdade ou assegurar que a liberdade não fosse tomada, a galera vai lá e pau. E para concluir agora a passada de bola que eu Só pra terminar, para mim, a liberdade incomoda muito. Incomoda demais. no outro oposto, essa foi uma situação que a gente queria aprovar um projeto. Desde então, todos os projetos é negativa, né? Quando vão em pauta, a gente, para parecer jurídico, é muito moroso, para levar em pauta é muito moroso, acaba que a gente tem muita coisa na gaveta que não vai Que não é, andando enfim, Não é a prioridade passos de deles. tartaruga para a gente. Então, há essa dificuldade. E no outro oposto, a gente tem leis bizarras que são tramitadas e aprovadas. rapidamente. Isso, às vezes, a toque de caixa. À noite já acontece? Assim? Não, geralmente a gente tem, graças a Deus na Xilândia, tem gente que vai rir um pouco disso, né? Mas a gente tem uma sessão ordinária por mês. Pra você ver. E isso não é um ponto ruim, porque se tivesse muita legislação a ser aprovada, a grande Aí maioria é ruim, entendeu? É mais estrago. Então ia ter mais estrago. O fato de ter poucas sessões, eu acho que é até vantagem. Xilândia é um município de 1.200 e poucas leis. Isso Quanto menos vocês. menos burocracia, Enquanto melhor. menos a turma do legislativo encontrar, o que você está falando aqui é isso. É até melhor, dependendo da cidade e da composição, porque senão. Menos prejuízo pro Menos cidadão. prejuízo pro cidadão. É triste. Até bem rir para não chorar. Então, os créditos suplementares, né? Acho que cabe contextualizar o que é crédito suplementar. Por favor. Para o ouvinte. O crédito suplementar, que tramita na LDO, né, as diretrizes do orçamento do ano subsequente, ele é uma autorização do legislativo de fazer alterações nos orçamentos. Sei lá, tenho 1 milhão para a saúde. Ah, mas eu vou precisar realocar esse recurso para a educação. Ele tira ali e bota na educação. Aham. É normal que você tenha uma margem e uma gordura para fazer adequações no orçamento, porque nem tudo sai dentro da previsibilidade. Só que esse índice ele gira em torno aí de 20%, 25% em municípios do nosso escalão, assim, do nosso nível populacional. O Tribunal de Quantos por cento, perdão? 20%, 25%. A gente vê até cidade que é mais cinto arrochado, 15%, 10%. Rio de Nova Era conseguiu aprovar 5%, deixou o prefeito bem arrochado, assim. Mas e para a conta ficar bem justinha, para o Isso, cálculo pro ser bem feito, planejamento o planejamento ser bem... Melhorar o planejamento, né? Exatamente. Quanto Ser menos mais margem de preciso. erro, que isso é margem de erro. Aham. Esse é margem de erro. Então, Posso quanto errar menos... 25%. Agora eu posso errar 20%, eu posso errar menos. Então, se eu vou ser mais eficiente. Quanto menor esse percentual, mais eficiente a administração. Ele tem que ser. Tem que ser tem planejamento. exatamente, ele tem um enquadramento. E o Tribunal de Contas também define ali como um limite razoável 30%. Acima disso, as contas que vão vir do Tribunal de Vai Contas vir tudo avacalhado. não vão vir com parecer negativo, mas vão vir com a ressalva. Assim, ó, créditos suplementares acima de 30% caracterizam um total descontrole orçamentário do município e tudo. É o No famoso. mínimo uma suspeição, né? Levanta ali, né? Então, não chega a ser um parecer contrário do Tribunal de Contas à aprovação, mas é uma ressalva que eles sempre fazem quando esse percentual aumenta de 30%. E lá em Xilândia, chuta quanto que você acha que vem lá para nós? 40%? Do executivo. 60%. Ah, que isso. 60%. No ano passado veio com 30%. A gente deu essa briga. A LDO E esse ano com veio 30%. 60%? No meio do ano Ah, passado, mas aí é falta eles de vergonha. aumentaram mais 50%. Não, aí Foi pra é 80. falta de vergonha na cara. 80. Falta de vergonha. Esse ano já veio com 60% já de cara. Então aí fica nós três lá brigando. 3 Aí, votos Tentando contrários. explicar e As pessoas não entendem, e né? apresentar até para os pares o significado disso.
Os benefícios de fazer um melhor planejamento. Isso, e um cheque em branco na mão do executivo para que este faça. Orçamento é o bel prazer. E a população? Sabe disso? Não, né? Entender isso. Não, se os seus pares não assunto entendem, complexo, né? é a população em si. Mas vamos lá. O orçamento hoje de Crucelândia é de quanto? Cerca de grande. 35 milhões. Por ano? Isso. Anual. 35 milhões. Anual. Aprovado 43.800. Desse ano agora, né? 23. Tá, ano que beleza. Tá. 35, 40 milhões. Desses 40 milhões, qual que é o custo administrativo de Crucelândia? Quantos por cento? Você fala do funcionalismo? É, de tudo. Legislativo, executivo... Cara, eu acho que o funcionalismo público lá tem até um baixo custeio, deve estar na casa dos 46%, 47%. Estamos abaixo ainda do limite prudencial. Qual que é o limite prudencial? O limite prudencial acho que é 60%, que a lei de responsabilidade Então lá fiscal tem fala, 40, né? 44%. E Isso. esses outros custos? O limite final mesmo, que não pode ultrapassar de todo jeito, é 60%. Aham. E tem o Prudencial é 52%, se Então não me tá, engano, é dos- nessa faixa. Desse orçamento aí, desses quase 40 milhões, quase 50% vai pra lá para funcionalismo. funcionalismo. E aí, essa outra sobra aí dos, sei lá, 20 milhões é para tocar todo o resto da cidade. Isso, investimentos e tudo. A gente lá na cidade. E lá faz muito investimento, então, né? Então, eu ia falar isso agora. Lá na cidade tem a SOPOC, né, Leandro? A SOPOC, ela é uma entidade de amparo social, funciona um asilo. Como se fosse a PAI. Isso, é um anexo da APAI. Quem administra as duas estruturas, tanto a APAI quanto a SOPOC, lá é o Sérgio Coelho, Aham. presidente do Galo, né? Aí Gente do ele Galão. tem essa veia aí de... Então, É, ajuda. eles são excelentes em São captação bons, de né? recursos. Sim. E esses recursos acabam transitando dentro dos cofres municipais para repasse para a instituição. Tanto é que até o Então acaba consulado. dando, Aumenta. aumenta essa arrecadação e dá mais margem para o funcionalismo público ocupar um percentual menor entendi. dentro dessa Então conta, é entendeu? é um arranjo de Crucelândia também por causa desse sócio-ativismo Às vezes, mesmo, se né? tivesse retirado essa receita da SOPOC, Eles iam ficar a mais folha ia apertados. ficar mais apertada. Ia ficar 55, entendi. Pô, então, interessante demais vocês estão falando isso aí tudo, porque a gente acaba falando sempre sobre liberalismo, o tanto que é importante, né? Enfim, liberdade de expressão, todo tipo de liberalismo. E eu queria perguntar para vocês assim, como levar esse tipo de mensagem para o interior que, igual você falou, o pessoal não entende algumas coisas, né, de política, principalmente quando é muito detalhado, assim, questão de orçamento, para onde que vai o dinheiro, mas e ideias também mais gerais, né, sobre liberdade econômica, o que que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer, como que é isso lá em Crucelândia, como vocês veem, né, essas questões do liberalismo, esses valores. Qual a vocação que vocês veem, né, da região ou ali da cidade para poder se desenvolver e se tornar uma cidade mais independente, que preste melhores serviços? Hoje, inclusive, a gente teve uma oportunidade de falar com uma liderança da Emater, porque a nossa cidade era uma cidade de agropecuária, né? Uhum. Então, nós já produzimos bastante coisa pelo tamanho da nossa cidade, pelo território da nossa cidade. Quando a gente vê a necessidade desse agricultor receber efetivamente um incentivo, a gente fala de um cidadão que está ali já com a mão na massa, esperando um pequeno incentivo para que ele gere mais emprego e produza mais riqueza dentro do município. Então eu não penso... E qual que seria esse incentivo? Mais técnico? Um incentivo técnico, um incentivo de infraestrutura, até mesmo para que ele possa ter uma qualidade de produção melhor para que seu produto seja melhor valorizado no mercado. Qual que é o mix assim, de produtos? Assim? A cidade produz bastante mandioca, tá? Uma boa parte do caldo de cana que vocês tomam aqui de Belo Horizonte vem da cana de açúcar lá de Crucelândia, tá? E nós temos uma hortaliça forte, né? A gente produz bastante... Tem algum nível de industrialização, de processamento, por exemplo, mandioca, farinha de mandioca? Exatamente, a gente não tem nada disso, a gente não agrega valor ao nosso produto. O trabalhador produz bastante, sem nenhum tipo de incentivo, só com a cara e com a coragem, com seus braços fortes, mas ele não recebe nenhum tipo de auxílio para que aquele produto dele tenha um valor diferenciado. Agregar valor. Não, É o erro do Brasil também. ele vende in natura.
A gente só Aquilo tem que ele poderia laticínios ter. velhinho lá, que mexe com iogurte, isso. Iogurte, leite. Belinha. É uma força muito grande lá no laticínio nosso, e nós temos. A matriz é de lá? A matriz é lá. É. Ah, ok. E você vê, Mas é difícil, porque se nem a Minas Livre para crescer, vocês conseguiram por causa que o prefeito vetou, é difícil da gente ver, tipo, também mais incentivo para o trabalhador rural se capacitar, querer agregar valor, querer comprar uma máquina, querer fazer uma planta, porque se o prefeito, enfim, né, de lá tira uma capacidade de desburocratização, fica muito ruim. Tira eu até o acho. incentivo para atração, né? De outras pessoas, né? E até de capital. Às vezes uma pessoa que veio aqui para Belo Horizonte conhece um grande produtor lá e fala, ei, vamos fazer uma farinha de mandioca? Aí o cara fala, aqui não tem jeito. Lá não tem. Então, a gente até tava conversando com o cara da Emater, Victor, vi alguma coisa, diretor regional da Emater. Pegamos contato Vitório dele. Alves Freitas. Isso, Vitório perdão. Alves Freitas, gerente regional Belo Horizonte. Então, e a gente conseguiu uma premiação da Emater em termos de funcionalidade da Emater lá em Crucilândia. Só que eu ainda acho que está muito aquém do potencial que a Emater pode desenvolver no nosso município. Lá a gente tem 2 dias da semana que a Emater dá o suporte. E a gente vê, às vezes, em cidades vizinhas, uma assessoria muito melhor. E conversando com ele, né, o Vitório, professor Guilherme, às vezes é uma metodologia de serviço. Às vezes o cara lá faz, mas não registra. Então ele não vai pontuar nesse quadro da Emater, que é uma avaliação interna da Emater. E é fomentar com que os outros fiscais façam esse serviço de registro das atividades. E vendo o nosso município, assim, que poderia alavancar muito mais, assim, gente, qual o potencial que a gente tem? A gente, com pouco serviço está fazendo, já ficou em 3º lugar em Minas. Poxa, vamos alavancar mais, vamos fazer mais. Hoje saiu o PIB Então vocês do vieram Brasil, aqui, né? E quem carregou mais uma vez o desenvolvimento foi o agronegócio. Então vocês vieram aqui Crescimento conversar com o cara da fundamental. Emater para melhorar ainda, e mesmo vocês já estão no terceiro Tanto lugar. é que ele Nós disse, estamos na terceira agenda hoje, né? tanto é que ele disse para nós, Produtivo. tanto é que ele disse para nós que já mandou a proposta para o executivo de Crucilândia Aham. com a condição de ser 5 dias por semana ou nada, ou tira o escritório, porque com 2 dias já teve essa premiação. Vocês ficaram em terceiro colocado. Terceiro em Minas. Tá doido. Em É um 853. convênio entre o Estado e a Prefeitura? Isso. Isso. Ótimo. E aí, com 2 dias, o técnico da Emater lá. 5 Então- vocês vão ser primeiro. Mas aí ele receoso de ter uma Negativo. negativa, uma dificuldade de implantação desses 5 dias do técnico, Ele ele já já deu o colocou. ultimato. Ou 5 ou nada. E isso tem prazo? Não Então, chegamos ele, nesse ponto. ele até abordou isso com a gente, foi porque teve um concurso público para técnicos de Emater. Então, ele quer fazer o preenchimento dos quadros. Aí eu não sei qual prazo para chamar esses Entendi. aprovados. Mas aí ele precisa, Ele para precisa dimensionar, ele ocupar. precisa desse compromisso Desse né, ok. local. Desse ok para que ele possa De fato. colocar a coisa acontecer. andando. Porque lá, até onde eu sei, se tem visita em loco para acompanhamento de produção e planejamento de produção do produtor, vão ser coisas bem esporádicas. E deveria ter alguns dias da semana para o técnico da Emater, não só mexer com questões burocráticas internas, para fazer a visitação em loco, para fazer o acompanhamento de produção. Isso alavanca em muito a produção do agro. Inclusive, uma ressalta muito grande que a gente tem que fazer nesse aspecto, não só nesse, mas principalmente nesse, né? Crucilândia não tem, que eu saiba, atuante não, nenhuma associação de produtores. Você vê o grau de isolamento. Não tem integração, não. Não, do grau de quem isolamento. produz. Esse cara vai pra roça produzir com a cara e com a coragem, sozinho, joga a mercadoria dele no caminhão dele, E vem vem pra pra Ceasa, Ceasa vende. e vende. Nem cooperativa. né? Nada, Mesmo assim, nada. temos bons resultados. Mesmo Pode assim, ser, velho. ele não tem seguro, muitas vezes ele É um negócio mais estruturado, organizado. Nossa, mãe, porque o povo lá é trabalhador demais. Ah, Uma terra povo- boa, tem água, com Acabou. fartura. Então, quer dizer, é só uma fomentadinha Que o negócio pode deslanchar. bombar demais. Ó, pra você ver. Que isso. Você falou em água, como é que é saneamento lá em Crucilândia?
Então, a gente tem captação de esgoto, mas não tratamento de esgoto, né? Muitos lugares, né? Assim. Isso aí, eu acho que é um desafio da próxima década, não só para Pra Crucilândia, como para todos os municípios. Do Criação Brasil. das ETs, né? Então, com o novo marco do saneamento aí, a gente até Eles estão tentando derrubar aí. conversamos lá na Câmara e tudo, estão tentando derrubar. Então, se já tivesse dado prosseguimento nisso. Eu não tive acesso ao contrato que a Prefeitura tem com a Copasa, mas ao que me consta, pelo que eu escutei falar, ele está perto de exaurir, de acabar o contrato, o prazo contratual. Olha que oportunidade de ouro da Pra gente tentar. fazer Um projeto piloto lá. Não, uma contratação de firma, Então. né, que seja particular ou É. que seja a própria Copasa, com uma contrapartida de Fazer investimento na parte de nova tratamento. licitação Aham. com critérios mais rigorosos, inclusive incluindo o tratamento de esgoto. E em quantas Isso, cidades Investimento tem? na cidade na questão de Investimento na tratamento. Eu acharia isso uma oportunidade Gera, ímpar para gera empregos, né? investimento na cidade e tudo. Você sabe quais cidades têm esse modelo? Outros modelos sem ser só o da Copasa, como empresa privada? Cara, o novo marco de saneamento é um projeto É bem pra bem isso, recente, né? né? Eu não tenho Não ciência de sei. nenhuma que implementou, não. Então é um Mas piloto que a eu gente acho ia que- fazer lá. Se fosse em Crucilândia, Isso é seria fenômeno. porque assim, a gente. É uma coisa que eu penso muito, é que o Brasil é um país continental e tentam fazer leis para o Brasil inteiro. Então isso não funciona, né? Quando você vai criar alguns pisos, né? Não tem condição nenhuma da gente querer estabelecer o mesmo salário para alguém que trabalha em Rio Branco, no Acre, do que em São Paulo, né? Assim, né? Custo São de vida, custos o modo de completamente vida, diferentes. completamente diferente. Um piso estadual até faz mais sentido, né? Um piso estadual em Minas Gerais é como se fosse um piso da França, porque Minas Gerais é o tamanho da França. Agora fazer um piso para o Brasil todo não funciona. Então, assim, eu penso muito nisso, que quando a gente está analisando o Brasil, né, que inclusive a gente já até conversou sobre isso antes, o federalismo talvez é o que, se for realmente feito de fato, é o que vai fazer evoluir, né? Cada estado ter uma liberdade maior, sua própria Constituição, sobrar mais dinheiro no município, sobrar mais dinheiro no estado, o que a gente não vê no Brasil Trazer a acontecer. autonomia das decisões. Exemplo- mais pra perto do Descentralização de cidadão, receita né? e legislativo. Exemplo disso é os Estados Unidos, né? Exatamente. Funciona assim, pode até ser que lá não seja perfeito, Não, mas é talvez também a gente melhor. não vai conseguir, Nunca, nunca. né? Mas É mais autonomia lá na ponta para o cara decidir como é que vai ser o recurso e etc, que a gente não tem. A Suíça, apesar dela ter uma carga tributária muito alta, mas ela é completamente Acho que são- descentralizada. São os cantões. Rincões que eles chamam, sei Isso. lá. São cantões. Cantões. Eles têm. Lá é assim, absurdamente descentralizado. Descentralizado. Eles têm uma arrecadação, uma trava tributária alta lá, mas o fato de ser muito descentralizado o recurso faz com que ele fique mais próximo da ponta. E costuma E acaba funcionar, que viu? também Funciona. quem tá lá na ponta, a população começa a entender mais do jogo, porque começa a sobrar mais dinheiro, né? Começa a ter mais recursos ali, a ter mais autonomia para você falar, pô, isso aqui só vai valer aqui. Não, e tem Como é que eu vou deixar isso não passar? Aí a população ia ficar doida, falou, pô, você não vai assinar o Minas Livre para crescer? Então, acho que ela vai um pouco além, porque uma cidade que vai gerar resultados, vai fomentar o empreendedorismo, ela vai arrecadar mais. Então, ela vai crescer mais, ela vai, tanto privado quanto de arrecadação municipal, então vai ter mais infraestrutura naquela cidade. E é muito E mais começa a fácil ficar discrepante a cidade que funciona da que não aparecer, funciona. né? Então, a melhoria. Os pilotos aí... É igual que o Gabriel Vão alavancando. falou, né? Que a gente teve um episódio que ele estava falando sobre educação, de que as escolas, os modelos que cobram algum resultado são aquelas que de fato dão um resultado melhor para o aluno. E a maioria não cobra resultado. Seria mais ou menos a mesma coisa. A gente conseguiria ver, né, a cidade ali que está dando certo, e aí a pessoa talvez até falaria, pô, eu não vou sair dessa cidade aqui Ela e passa vou ali para a Crucilândia, porque voltar está com os crescendo. pés. É mais fácil mudar de cidade do que estado, do que de país, hein? Exatamente. 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 E aí, conta mais pra gente aí sobre a cidade, quais são, né, as festas, as atrações, né, quais são as atividades que se destacam lá na cidade. A vocação da produção do município, o que é bom de produzir lá, ele já até falou, né? Mas enfim, a vocação tanto cultural e de produção do município. Você quer falar, Leandro, que eu estou falando demais sobre a usina e a história toda? olha, nós tivemos nos anos 80 a Desticruz, né? A destilaria Santa Cruz. E essa destilaria fomentou a produção de cana-de-açúcar na cidade.
Infelizmente ela não teve prosperidade, mas com isso fez com que a cidade e os produtores aprendessem e desenvolvessem a produção de cana-de-açúcar. E isso gerou vários alambiques com produção de cachaças, muitos alambiques com produção de cachaças. 100, 50? Não isso tudo, mas eu acredito que na casa de 20 alambiques pelo porte da cidade é bastante. O pessoal relata mais de 100 comigo, olhando. O pessoal que produzia na época. Mas é assim, gente, cidade do interior, o pessoal vai falando, uns aumenta, outros diminuem, mas o povo aumenta, mas não inventa não. Tinha muito alambique lá. Hoje a gente deve ter uns 2 funcionando. 2 só? 2 funcionando assim, 100% legalzinho, e alguns devem ser clandestino. Então, estima aí, estourando uns 10 alambiques na cidade hoje. Mas em 80 para lá, continua contando sapeca. E a população da zona rural aprendeu a produzir cana-de-açúcar. E hoje a produção hoje é voltada para a cana para a produção de caldo. Que é o que você falou, que vem aqui para BH. Caldo e rapadura. Rapadura. Rapadura, ainda temos assim uma força dos engenhos de rapadura significativa na cidade. Porém, como eu sempre volto, sem incentivo, sem que esse produtor tenha um mínimo de apoio para formar as suas associações, para buscar um implemento, para buscar um auxílio, seja no seu transporte, seja na sua produção, seja no seu maquinário, seja na sua embalagem. Ele está ali com a cara e com a coragem, produzindo, gerando emprego, trabalhando sem garantias de uma seguridade social, se ele se machuca, se ele se adoece, se ele está de madrugada lá no canteiro de cana. Ele está lá. É ele. É ele, mais ninguém. Então a gente fica assim pensando até que ponto isso não pode ser melhorado, para tornar esse produtor fortalecido pela união. Unidos, mais fortes. E mais fortes, mais produtores, mais produtivos, mais incentivadores, mais empreendedores, mais emprego, mais renda, mais dinheiro. Fica bom. E os alambiques? Eu achei bem interessante que você falou que talvez tenha tido 100, hoje tem poucos e vários não estão nem legalizados. Mas por que não está legalizado também? Então, cara... Inclusive o tio do Guilherme é um exemplo. É um exemplo. Samaricana. Era uma cachaça excelente, cara. Muito boa até. Então, a gente tinha muitas cachaças boas na região, tanto até que somos apelidados lá de Terra da Cachaça. Que a gente teve aquela produção agrícola gigante para abastecer a usina, e o preço da usina não era satisfatório, a usina fracassou e tudo. Isso levou esse produtor que plantava cana, que é um plantio de mais longo prazo, né? 4, 5 anos, um canteiro de cana, a abrir o seu alambique e ter uma rentabilidade com aquela cana. Então, abriram o alambique assim, a rodo na Xilândia. Saíram fazendo cachaça na Xilândia, à torta e direita, muita cachaça. Então, acho que o apelido aí nosso... 90 que pegou isso aí. Aí o apelido aí, Terra da Cachaça, foi nessa questão. E aí chegou vigilância sanitária e tudo, muito ferrenho com os produtores e muito desanimado pela quantidade de burocracia a ser cumprida para as determinações de vigilância sanitária e ter o seu produto no mercado. Então, isso você fala fiscalização estadual? Fiscalização estadual. Você sabe? Vigilância sanitária. Aí muitos foram desistindo, começava a cobrar muita coisa e tudo, foram desistindo em vez de ter um norte, assim, uma instrução pro pessoal, assim, gente, vamos adequar, vamos dar um prazo, regulariza isso. Algo educativo. Uma fiscalização mais educativa. Do que uma que já punitiva. Já vai fechando e tudo, uma coisa mais coerciva, né, estatal. E às vezes incoerente, né? Eu já vi muito isso. O pessoal relata que a cabeça do fiscal interpreta a lei, cada um de um jeito. Então, se vai o fiscal hoje, ele te recomenda alguma coisa. Daqui a 3 meses, se vai outro fiscal... É outra coisa. Isso é complicado também porque é o seguinte, enfim, em todos os
pequenos, eles são muito prejudicados pelo lobby das grandes indústrias, né? O pequeno ele é mais difícil de se adequar a essas regras. Muito mais. Então, se você não tem uma legislação que incentive o artesanal, que facilite o artesanal para o cara começar a entrar no mercado e depois ir se adequando, não tem jeito. Se a gente colocar a barra em cima só para que grandes corporações consigam cumprir, né, a legislação, Cria você barreira de entrada, cria né? barreira de entrada e acaba com qualquer liberdade do cara começar um negócio que pode ser que o próprio artesão tenha mais cuidado que uma indústria grande, né? Então Tanto que sobraram pouquíssimos funcionando até os dias atuais, né? E eu mesmo. tenho uma ressalva aqui para falar, nós falamos de cachaça, mas a rapadura hoje é mais produzida em Crucilândia do que a Do que a cachaça. cachaça. E nós não temos nenhum tipo de título dessa rapadura, enquanto que Itaguara, que já tem uma tradição menor, tem esse já título. pegou para ela o o título. título de Terra da Rapadura. Mas Então, como quer é dizer, que pega esse título? Me perdoa. se alguém, se você der bobeira, Boca a boca, né? É no boca a boca mas- ou é na canetada? Marketing. Você chegar lá e falar, aqui Se é a você- cidade da rapadura, lá em se Crucilândia. você não valoriza seu produto, Ah, ninguém valoriza. se eu não valorizo esse produto aqui, eu não valorizo ele. Mas você, de repente, faz um Opa. valor a ele, faz um marketing nele Traz e ele torna. pra mim. Exatamente, você torna ele grande. Então, assim, nós não estamos conseguindo valorizar o nosso produto, torná-lo grande. Entendeu? Isso é um prejuízo, porque às vezes a gente vende a rapadura por um preço subestimado para alguém de outra cidade colocar o rótulo nessa rapadura e comercializar. Imagina só o que é a falta de incentivo para um produtor. Tá louco. Você entende? O cara vai lá, planta a cana, produz a rapadura, ele entrega a rapadura O sim. cara só passa um plástico, bota Um um rótulo. rótulo e é dele. Mas não E tem E às vezes acesso você tá da vendendo lá em rapadura, Itaguara. Não, isso aconteceu literalmente com meu tia. Pronto. Barril de 5 mil litros de cachaça envelhecida, fechou o alambique, vendeu a cachaça envelhecida. Outro cara chegou, colocou na garrafinha bonitinha, rotulou e vendeu. Caríssimo ainda. Caro, bem mais caro que ele estava acostumado a Quer dizer, vender. é o prejuízo que uma cidade tem quando ela não valoriza o seu produto. Automaticamente já não está. Desperdício, né? Perde Criar valor agregado sobre o potencial. produto que a gente estava criar falando antes. Não, ela tá desvalorizando o seu cidadão, na minha opinião. Porque tá desvalorizando todo o trabalho. Aí, Que o cara aqueles- produzir uma rapadura mesmo, nada que você falou, né? Quantos anos que Não, um canteiro de assim, cana, pensa, gente. O cara, Desde o primeiro momento que o cara colocou a semente lá até na Nada. hora que chegou na Não, rapadura. desde o meu irmão. momento que ele coloca o trator É, o em cima trator. do terreno, vai É. fazer cerca, vai plantar a cana, vai capinar a cana, vai colher a cana. Gente, isso dá trabalho Tá demais. louco. Ele tem que ser muito bruto para Tem dar que conta ser disso. brabo. Ué. E vocês Brutal no mundo. Tem. estão animados para mudar isso? O que vocês estão pensando aí? O que dá para fazer para começar a mudar isso? Pensando nessa turma toda, a gente tem que. Eu acho que é obrigação, né? É, obrigação. Bacana. Então, Não é mais do que obrigação, né? Quando já tá no meio e vê isso tudo, tanto que pode Você melhorar, sente você isso aí. sente. Nós Essa estamos- vontade de mudança permanece e o que a gente puder contribuir para essa mudança acontecer em Crucilândia, acho que Vocês que o estão aqui munícipe crucilandense pode contar com a gente. Não só em Crucilândia, né? Porque é assim, é de grão em grão que vai. De Crucilândia, pula um pouco pra cidade do lado, que pula pra outra, e vai vendo, ó, que esse povo tá fazendo um trabalho legal aqui, nós precisamos de colocar gente assim também. Copiar E o que aos é bom. poucos. Aos A poucos. gente tá falando muito da cana, mas você pega a produção de mandioca, né? A produção assim, o sujeito sai para trabalhar na mandioca no meio de uma poeira terrível, porque a terra que produz a boa mandioca é uma terra mais empoeirada, Vermelha. né? Mais vermelha. O sujeito chega na farmácia minha, do Guilherme, nas outras lá, o sujeito chega todo empoeirado e espirrando e passando mal mesmo, e arrancar uma mandioca, gente. O caboclo vai 5 horas da manhã pro canteiro de cana, canteiro de mandioca com esse frio todo e vai arrancar, haja coluna. Haja coluna. O caboclo arrancar um pé de mandioca ali, encaixar e tudo mais. E muitas vezes o produto dele ser subvalorizado.
E muita gente também que critica, né? O agro também. Isso também é bom a gente levantar. O agro é É o sensacional. cara que carrega a gente nas costas. É porque muita gente critica, mas não sabe de onde que vem as coisas que come. Exatamente. Mas ele viu no iPhone, trabalho. ele viu no iPhone que o agro é malvadão. A gente tem que Ah, saber então- separar o joio do trigo. O agro é importantíssimo. Mas enfim. não tem nenhum projeto, não tem nada para processar, por exemplo, a mandioca lá na região. É, como a gente falou, Não, é falta de união. Não Total. tem um socioativismo, né? mas quando? Uma associação dos Então, produtores de o ideal mandioca seria tem? conseguir se estabelecer Tem que ter. uma sociedade de agricultura operante e Uma cooperativa. Tem que ter uma cooperativa lá. Tem que ter uma para cooperativa. alavancar É. essa comunicação entre os Você sabe produtores, que- o escoamento de produção, acho que tudo passa por uma cooperativa, uma associação. Açúcar União é isso, né? Eu não sei se você sabe. É uma cooperativa. Começou assim, lá no, enfim, 1900, quando deu aquele pau todo lá, sobrou cana pra caramba, todo mundo ia quebrar, produzia sua cana, juntaram os grandes, fizeram união e por aí. O cooperativismo é uma coisa que até que funciona no Brasil. É uma das coisas que funcionam Tem que fazer. no Brasil. Se desenvolve Tem bem. que fazer. Mas voltando à sua pergunta anterior, ô Danilo, e eu acho que cabe pra gente dar esclarecido o quanto que é difícil fazer uma política de mudança no interior, cara. Porque o Leandro já trabalhou levantando chapa, eu também já ajudei a levantar a chapa no passado, arrumar candidato, convidar as pessoas, explicar que a gente está querendo uma mudança e tudo. Mas no interior, quando se é oposição, Todo não é mundo- uma exclusividade de Curcilândia, os colegas aí dos grupos do Renova BR e tudo, acho que é quase que unânime aí nos interiores, é o cabresco, que a população fica. Aí, É o coronelismo o mesmo. coronelismo de interior, ele prevalece até hoje, nos dias atuais aí. E a pessoa tem um parente empregado na prefeitura, você é candidato pela oposição, aí fica com medo do parente perder o emprego. Nem vota no você. Nem vota. Então, a gente tem um problema sério com bandeirinha, essas panfletinhos que coloca nas casas. e tudo, Aonde né? colocar, né? Então, tem gente que tem medo de colocar o cartaz. Então, se eu colocar aqui, eu não vou ser assistido pelo governo depois. Não vou ter uma cirurgia no SUS, eu não vou ter um atendimento bom na saúde. O cara não vai me trazer para BH na Exato. Secretaria de Saúde, que é de transporte, para trazer para cá fazer um E procedimento. esse receio, assim, é muito divulgado na cidade. É quase toda casa você tem uma pessoa que vai ter um pezinho atrás, um receio de ser Isso perseguido. acontece, por exemplo, se o prefeito ele vai atrás, assim, vai em quase em todas as... Então, cara, as pessoas falam, mas eu não posso dar fatos concretos. Na hora do vamos ver, Ah, sim, sim. a pessoa não vai fazer o relato, senão isso vai gerar uma sim, denúncia sim. no MP e vai gerar mais desgaste para a pessoa. Sim, Então, é só no Diz que a gente pode falar o que Aham. aconteceu. Mas Não, mas isso deve a ser o gente retrato, escuta né? relatos, a gente escuta relatos, a gente vivencia isso durante a campanha. Não prega aí não, que Dá problema. dá problema. Ou então, não, tu coloquei aí, não tu colocou da situação, mas eu não queria não, tô aqui porque é de medo, tá pregado aí por conta de medo. Se eu não colocar, dá problema pra mim. É muito complicado. É muito isso. difícil, né? Às vezes você consegue um candidato, aí o irmão dele tem uma proposta de emprego na prefeitura. Acabou. Aí fala, eu não vou ser mais candidato. É muito complicado, muito complicado. Nossa. E isso não é democrático, né, Danilo? Convenhamos. É coronelismo mesmo. Então é bem complicado. Mas mesmo assim estamos na luta, não vamos desistir. É aos pouquinhos, pô. 2024 tá aí, nós vamos colaborar para a formação de novas chapas. Novas lideranças. Novas lideranças, tentar atrair pessoas boas, que são independentes, e não vão ter esse medo de ser perseguido pela máquina pública, né? Para consolidar uma posição construtiva, propositiva, como mecanismo de mudança para a Crucilândia. Cidadão no foco. Cidadão no foco sempre. Aí, pô. Nós somos o motor da mudança. É isso. E liberdade. Você aceita diminuir elas? Então, é um princípio inegociável, né? Pra gente que é amante da liberdade aí. Não, não pode. Né? Vocês falaram aí que todo projeto que visava ser liberdade foi vetado. Liberdade. E vocês estão mostrando que é liberdade com responsabilidade. né? Então, às vezes Convicção. a gente recebe alguns conselhos meio hipócritas de vez em quando, né, Leandro? Então, vocês têm que fazer igual ele. Você, pô, se for pra fazer igual, eu não vou nem entrar, não. Deixa do jeito que tá, cara. Pouco transparente. Não, se não for pra mudar, não tem por que tá lá. Não tem. Se a França fez, né, a reforma dela com liberdade, igualdade e fraternidade, nós também podemos fazer, né? Tem que fazer, tem que buscar sempre Pode a liberdade. Mas eu prefiro a liberdade do que a igualdade, hein?
Eu prefiro. Mas se ela tiver igualdade com o símbolo da justiça, Aí tá maravilhoso. Todos Se são tiver iguais perante a lei, Isso é nossa fundamental. senhora, se tiver isonomia, menos né? privilégios, Nossa. menos favorecimento. justiça. aí, E aí, se meu você Deus. colocar um pouco de fraternidade nisso ainda, Aí fica bom. aí fica bonito, né? Bom, Fica bom. Porque- Bacana. Eu gosto de defender a liberdade como a priori mesmo, um princípio negociável. Mas há o argumento utilitarista também Amém. de diminuição da desigualdade social pela liberdade. Sim. A gente vê lá nações muito livres lá na Europa, a Estônia, por exemplo, o índice de Gini dela é bem menos desigual, é super livre, do que em países que têm menos liberdade. Uhum. Geralmente a gente vê países, Cuba, Venezuela, países com pouquíssima liberdade, uma discrepância extrema Do índice de Gini. de Gini. É. A desigualdade social É Gini ou gigante. Gini? Gini, acho Eu não que sei. Gini. É Gini, né? Que mede aí a desigualdade, não é? isso, o índice de Gini ele É um dos jeito índices é um muito dos índices reconhecido mundialmente. para mensurar a desigualdade social. Mais próximo de um. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Isso. É, Aí então- é uma escala de 0 a 1, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Não sei se É é de isso 0 a mesmo. 10, 0 a Isso 1. mesmo. Eu não, Tipo assim, não vou onde lembrar um o é índice. totalmente desigual e 0, 1 seria uma pessoa pegando todos Uhum. a riqueza e 0 como tudo totalmente igual. Então a gente tem argumentos utilitaristas para convencer o público geral, que às vezes não vai defender essa liberdade com garras e dentes, argumentos utilitaristas também. A gente tem índice de DH melhor nas regiões mais livres, menor desigualdade social nas sociedades mais livres. E, poxa, tem uma faca e o queijo na mão para discutir isso no campo das ideias e difundir o liberalismo no E menos Brasil. pobreza, né? Porque você pode ter muita igualdade na miséria, Uhum. né? Você pode colocar 90% da população na miséria e a igualdade ali A é igualdade até na interessante, miséria né? é terrível. Mas é isso que nós queremos para o cidadão? Nós queremos para né, nossos descendentes, para as nossas cidades? Não é, né? Me lembrou Thatcher, você lembra? Thatcher, a Inglaterra teve um avanço econômico fenomenal. Aí as oposições falam, mas a desigualdade aumentou. A desigualdade aumentou, mas o rico ficou mais rico, mas o pobre ficou mais rico também. O que você quer? Você quer forçar uma igualdade aí? Pra O baixo? rico ficar mais pobre e o pobre mais pobre ainda? Não dá. Não É. fu- não. Não Por isso funciona. que eu ainda sou um stay ultra liberal. A liberdade. Mas igual você falou, né? Tem gente que não é tão liberal, mas que a gente ainda tem que. A gente tem argumentos Tem muito argumentos fortes para de que- convencer esse pessoal. Quanto mais livre, mais desenvolvimento Mais econômico, prosperidade. mais desenvolvimento social, porque não existe social sem econômico, né? Porque tem que ter um desenvolvimento econômico para conseguir ter um desenvolvimento social. Então, a gente tem condição, né, de falar, igual você falou, de apresentar alguns argumentos, alguns dados, para aos poucos as pessoas refletirem e verem que não é isso também, né? Não é só buscar a igualdade de todo jeito e nem talvez toda a liberdade. É uma forma de conseguir trazer a liberdade e trazer essa maior igualdade também na lei aí, que eu acho que é a principal, porque hoje no Brasil a gente vê a Constituição sendo para uns, para outros. para não, né? se você é meu amigo, eu te julgo de uma forma, se você é meu inimigo, O amigo toma do cuidado. Que- A justiça ela demora um dia para processar o inimigo do rei e demora um século para quem é amigo do rei, né? Então, Até prescrever o processo. Até prescrever. E vai prescrevendo. O Brasil é esse. Então, assim, por isso que a gente isso não precisa pode. de pessoas. Isso Não sim, pode. realmente, esse tipo de desigualdade, ela é maléfica. Ela é aos três. maléfica. A gente precisa dessa igualdade que você falou, né? Igualdade perante a lei, ela é. Eu acho que é o esteio fundamental do Estado Democrático de Direito e é o que a gente não tem no Brasil, né? A isonomia. Cada um é tratado de uma forma. Mas, pô, eu fico muito feliz de ver pessoas que buscam a melhoria mesmo, de fato, dão a cara a tapa. Não é fácil, né, Guilherme? Não é fácil, né? Você Bem sabe complicado. disso, que é muito sacrifício. É moroso, né? A gente Moroso. despendia. Tem gente que acha que assim, é vereador. Crucelândia não tem um salário fenomenal de vereador, né? A ponto de ficar confortável. Não é um salário ruim. Todos os aumentos salariais nós fomos contra, né, Leandro? Sim, votamos contra Votamos contrário. Eu acho que para a realidade municipal é um salário bom até. Só que não, Legislar em causa própria é Uhum. feio, né? Não, tá doido. Mas é o que a mas maioria a faz. gente tem os nossos próprios comércios, as nossas próprias atividades e despendiamos o nosso tempo para dedicar a isso Não, tem que ter um salário. Tem que ter um salário. então.
Eu sou meio criterioso com isso. Eu acho que tem duas facetas. Recentemente eu tive outra entrevista, foi uma das perguntas que eles me fizeram. Se o salário do vereador você acha compatível e tudo? Eu falei, duas facetas. Aqui em Ucilândia eu acho que é bem pago. Poderia ser até um pouco menos, para igualar mais com o professor ali, porque eu acho que ficaria justo uma paridade com o professor, que eu acho que seria um fomento extra para alavancar o salário dos professores. Mas, se a gente colocar um salário muito baixo, ou zero que seja, você vai ter interessados como altruístas, às vezes você vai angariar pessoas boas, altruístas, para desempenhar um emprego, mas será que eles vão ter a dedicação para exercer o cargo? Não vão, não. Muito difícil. Eu fico com essa pulga atrás da orelha. Às vezes até condições, né? Na hora que a sua vida, né, te aperta, você não se dedica da mesma forma para aquela tarefa, né? O cara recebendo zero remuneração, um cara honesto. Mas pode entrar um desonesto ali, que ele não tá focado, não é na remuneração, tá focado na troca de favores ali do cara. De influência, As né? oportunidades. Nas oportunidades do cara. Não, né? então é assim, não, tem que ter. Tem que ser tem que ser uma remuneração adequada. Isso é fato. Tem que ser. Igual aqui, né? A gente, aqui em Minas Gerais, era o salário mais baixo de governador do Brasil, 10 mil. Ou seja, vereador, sei lá, vereador de Pará de Minas ganhava mais que o nosso Literalmente, eu tenho um governador. colega de Pará de Minas, acho que lá é 16 mil reais. Dinheiro era 16. O Zema recebia aqui 7 mil. Sim, é completamente. De várias cidades ganhavam mais. Muito mais. Então, Não, completamente lá em distorcido. 15 mil? Ó, pra você ver. Totalmente distorcido. Como é que um prefeito menor de uma cidade de 5 mil vai ganhar o dobro de um governador do estado de 20 milhões? Então, assim, foi uma lei criada lá para falar que o governador aqui era bonzinho e tudo mais, mas enfim, né? E acabou gerando uma distorção, porque é assim que você nunca vai conseguir trazer boas pessoas bons quadros para colocar ali. Nós vamos pegar jogador de várzea em vez da gente conseguir pegar jogador profissional. Então, você tem que ter uma boa remuneração, porque também é muita responsabilidade, gente. Querendo ou não, lá em... O teto do secretariado é o salário do governador, não é? Agora é. Agora não, acho que sempre foi. Sempre foi. O secretário não pode ganhar mais que o governador. Sempre foi Como o governador vai atrair bons quadros, com um salário... 7 mil reais. Na iniciativa privada vai ganhar muito 50, mais. 50, 100 mil. Para gerir mais de 100 bilhões de orçamento por ano, atrair investimentos, atrair, né? É tarefa hercúlea. Nossa senhora, então assim, tem que ter uma valorização. Assim, porque a gente também acostumou com o mal político, né? Com a mal política, então a gente acaba falando, nossa, esse cara tá ganhando demais. Mas se você for olhar bem, tem bons políticos que mereciam talvez até ganhar mais, né? O caso foi aqui, por exemplo, do Zema, que ficou ganhando 4 anos, 7 mil reais. A voltar lá em Crucilândia, sobre esse mesmo assunto até. Lá um secretário ganha 4 mil, 4.500, nessa faixa. 4 mil quebrados. Se for você que for colocar uma pessoa competente para exercer o cargo, poxa, às vezes até um salário. Bem, você vai colocar um engenheiro para ser secretário de obras. A gente até tem um lá exercendo. Isso é um grande feito. Por quê? Que engenheiro vai ganhar 4 mil numa carreira de engenheiro? É muito pouco. É muito pouco. O engenheiro geralmente ganha mais que isso. Então, se atrair bons quadros, engenheiro é um ponto à parte, nem sempre acontece isso com o resto dos secretariados. Mas você colocar qualquer um para ganhar 4 mil, já é um salário muito bem pago. Há essa discrepância, entendeu? A boa política, como você disse, Danilo, deixou de ser o foco, ficou foco só no salário e tudo. E a gente trazer bons quadros para a política, acho que é um divisor de águas nessa roda aí. Divisor de águas. Que entreguem os resultados que a população precisa. Isso, que aí vai ter um melhor potencial de entrega. Exatamente. Então agora a gente vai para o Pinga Fogo, que aí são perguntas pouco complexas, mas com respostas mais sucintas. E aí eu vou começar com o Guilhermão. Guilherme, como é que a gente faz para acabar com o coronelismo no Brasil, no interior do Brasil, principalmente? Cara, tarefa bem difícil, né? Mas eu acho que em boa parte, é a conscientização da população. É um serviço de formiguinha. É o boca a boca, é um diálogo em rede social para quem é cidade maior. Lá em Crucilândia, que é pequenininho, um pouco uma fatia da rede social, mas boca a boca mesmo, esclarecimento dos fatos, o que acontece, por que passou uma lei absurda igual a dos créditos suplementares, por que a nossa não passou,
Então, esse tete a tete, essa conscientização da população, E você acha que tá melhorando essa conscientização? Esse é um ponto. eu acho que é um ponto muito moroso, que vai demorar um tempo pra gente Quantos alcançar anos? isso. Ah, 20, 30, se a gente tiver 50? em larga escala, hoje no Brasil, a gente é um dos maiores compradores de Mises do mundo. Eu sou Ó. que fenomenal. Vende mais Feliz, Mises do feliz. que Hayek aqui. Ó. Mais Mises do que Marx. aquele... De Marx, não. Aquele de economia ortodoxa, só. Que é sempre usado em faculdade de economia. Aí você me pegou pesado. Schumpeter? Não. Não. Hayek que Não, combatia Hayek é o bastante brabo. com ele. Hayek é brabo. Hayek Mas é- enfim, Mises é um dos livros mais comprados no Brasil sobre economia. Então daqui 20 anos... uns 20 anos, na melhor das expectativas, se a Ativas. gente não desandar nesse caminho aí, uns Vambora. podcasts como o de vocês Se aqui, Deus quiser, facilita esse tipo de atividade, disseminação desse tipo de conhecimento. É que você vai poder pegar lá os cortes e enviar pra turma também, Falar né? muito sobre liberdade, isso mesmo. Muito. Tem que falar sobre liberdade. Vai lá. E aí? Então, para ter tudo isso, como que a gente resgata a esperança do cidadão para ele voltar a acreditar que é possível ter boas pessoas na política, pessoas, né, da sociedade que possam se dedicar a fazer coisas boas para a população, pensar no cidadão atuando na política? Eu penso muito em oferecer para esse cidadão o mínimo de dignidade. Porque o cidadão que se sente digno, ele tem uma perspectiva melhor de futuro. O cidadão humilhado, o cidadão reduzido, oprimido, deprimido, ele tem um horizonte cinzento no seu na sua dinâmica, horizonte, no seu né? horizonte, exatamente. Então acho que dar dignidade através de melhores condições de vida, melhorar a qualidade de vida desse cidadão, torná-lo um cidadão mais digno, vai fazer com que ele tenha mais esperança nele mesmo e, consequentemente, nas classes que estão ao redor dele, e assim fomentando, contagiando toda uma sociedade que pode ter um horizonte bem mais colorido, bem Isso. mais E bonito. tá sem esperança, né? A gente vê que tem muita gente ainda sem esperança, e acho que é muito isso que você falou aí, né? Quando volta a esperança, o olho brilha melhor, não brilha? Mas é por isso que a gente está na política. Por isso que é preciso política. Da autonomia Porque- para o cidadão. É por isso que quando a gente é provocado nestas misérias, Uhum. a gente se coloca como um ser humano para estender a mão àquele que está, às vezes, caído. E que amanhã pode ser nós mesmos. É isso, é isso. Show de É bola. isso. Falou de pinga, né? A terra da cachaça, É. os homens são bons na pinga. São bons no pinga-fogo. Pinga-fogo são bons. Então agora a gente vai pro nosso quadro Pergunte ao Oráculo Moderno, aquele que tudo leu. E aí a gente escolheu aqui na mesa a seguinte pergunta: como a liberdade econômica pode melhorar um município? Pedimos para ele escrever mais resumido e sugerir algumas perguntas para reflexão. Vamos ver. Ó. Ele é brabo. Brabo, Ele é brabo. Preciso, é. Nossa, já tá Nós bom, vamos, tá bom. Nós vamos ficar pensando aqui até amanhã nessas Tá reflexões. bom, aí, tá ó. bom. Isso Ele vai é ter brabo. trabalho. Ele trabalha aí, ó. E aí, o que ele Fecha a respondeu? janelinha. Lê aí pra nós, ô Guilhermão. A liberdade econômica pode melhorar o município ao incentivar o empreendedorismo e a livre concorrência, resultando em mais investimentos, crescimento econômico, geração de empregos e aumento da qualidade de vida. Além disso, promove a inovação, aumenta a eficiência dos serviços públicos e estimula a responsabilidade individual. Nossa, Perfeito, eu acho que eu não faria melhor. É, não mesmo. Não mesmo. Oráculo mesmo. para prefeito. Esses caras aí, daqui a pouco o chat vai estar substituindo o vereador. Pode ter certeza. Aí ia ser bem Aí. produtivo. Aqui, ó. Olha as perguntas. Quais são os principais benefícios da liberdade econômica para o desenvolvimento do município? Como a ausência de restrições governamentais pode incentivar o surgimento de novos negócios? É o que A você gente falou. abordou aqui Excesso de fiscal falando com o cara lá que tá ruim, tá errado, que ele não pode colocar a cachaça dele no mercado. Então tá aí, ó. Quanto mais trava, o mercado vai lá
simplesmente e te engole, porque não tem como. E aí o que você falou, né? Menos interferência governamental, por isso que a liberdade é... E a gente tava falando lá de Mises, o outro que você falou, né? O Keynes, que é o cara que gosta de intromissão, que o Estado tem que mexer, Estado que tem que como fazer motor aquilo. da Ele é economia. Enfim, né? Hoje a O gente Estado vê sabe que mais do que o cidadão que está lá na ponta, né? tem que ser vivendo os desafios. um mix aí, né? Que eu acho que todas também... O Keynes... Tem algumas coisas que Keynes falou lá atrás que eles utilizaram hoje para controlar algumas dívidas aí de banco, né? Do subprime. Então o Keynes não estava 100% errado, não. Ele acaba por ser mais expansionista monetário, né, cara? E acaba dando inflação para o mais pobre e corrói a renda. E é o que aconteceu também, né? Nas últimas crises, imprimiu muito dinheiro, o rico fica mais rico, né? Tem uma descolamento, o ativo financeiro recebe o fluxo do dinheiro, né? E não a renda do trabalhador. Então, o Elon Musk, que não era o mais rico do mundo, ficou o mais rico do mundo e por aí vai. Mas... Melhor rir de Mises mesmo, né? Melhor de Mises do que Keynes. Eu também gosto mais. Eu gosto, mas é bom saber os dois. Peço desculpas pelo equívoco. Correto afirmar que Crucilândia é conhecida como a capital do carro de boi. Isso aí. Esse oráculo tem futuro. Tem futuro. A gente vai conversando com ele chega lá na resposta. Gente, para terminar, o nosso último quadro é um livro. Então, eu queria que vocês falassem aí, talvez, de um livro que, infelizmente, não deu, né, pra gente conversar antes, pra vocês trazerem o livro físico, mas só de indicar um livro aí que foi importante para você, um para você. Cara, eu acho que o que mudou a visão de mundo mesmo, e a gente, apesar de já ter os ideais mais ou menos moldados, mas que te abre muita mente, esclarece muitos pontos, é os 6 lições de Mises, cara. Acho que isso aí deveria ser leitura obrigatória no ensino médio. Não, antes até. Tá bom. Antes, até que eu dei 8ª série. Depois que você lê, entende o modus operandi da máquina pública ali, ele é muito bem descrito, muito da didático. economia, né? Da máquina muito econômica. bacana, muito bacana. E você, meu irmão? O Monge e o Executivo, Jane C. Hunter. Sim. É uma demonstração de qualidade de vida nas lideranças para que não só subordinados, mas como aqueles que estão nas lideranças se coloquem de maneira equânime quanto à condição humana e assim promovendo organizações mais harmônicas e respeitosas para que haja a promoção de todos. Isso, meu irmão. Essa eu nunca li, eu quero ler. As 6 lições eu já li. Então, agradecer demais vocês terem aqui, agradecer você, Américo. Obrigado aí pelo companheirismo aí na entrevista de 2 caras sensacionais que estão querendo levar mais liberdade para o interior, mão na massa e tentando, e contra tudo e contra todos também. E tenho certeza que vocês vão conseguir fazer muito mais por Crucilândia, e não só por Crucilândia, porque Crucilândia faz parte de Minas, do Brasil, e é fazendo lá na ponta que a gente melhora. De grãozinho, você melhora Crucilândia, melhora a cidade de perto, Minas Gerais, e daqui 20, 30 anos, se Deus quiser, o Brasil. Não seremos o mainstream, né? Se Deus assim o permitir, a gente vai estar com uma turma que reflete mais e que não acredita só em qualquer coisa que fala, qualquer autoridade que vem e fala isso. Então, agradecer demais, obrigado, muito obrigado mesmo, você viu? Eleandro. Foi um episódio muito bom. Um episódio fantástico. E para finalizar, eu não posso deixar de falar para todo mundo que tiver a possibilidade de fazer-nos uma visita. Boa. Conhecer Crucilândia, saber das suas belezas, das águas, da cidade do carro, da rapadura, da carnaval, a festa do carro de boi, da rapadura, da cachaça, das belezas naturais, das cachoeiras, de um povo maravilhoso, acolhedor, que está ali a aguardar todo mundo que chegar até lá. Receptivo. Bom demais. Mineiro, né? Todo mundo que vai gosta e costuma de encostar por lá, comprar um cantinho e ficar. Bom demais. Coisa boa. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos. Siga, curta, compartilha. Se gostou de alguma parte aqui, encaminha aí para os seus amigos, para os seus familiares. Se você conhece alguém de Crucilândia, manda para lá. Vamos que vamos, é só o começo. Mais sugestões de entrevistados Mais também. sugestões de entrevistados, sugestões de temas aí pra gente abordar.
Sempre lembrando que a gente vai pegar várias visões, lado A, lado B, a gente não está aqui para cravar nenhuma verdade absoluta e para refletir junto e quem sabe também fazer todo mundo refletir que a liberdade, né, liberdade de expressão, liberdade, né, no seu significado ali, seja sempre perseguida, que a gente não deixe tirar um pouco das liberdades que a gente tem. Obrigado mesmo, tamo junto, turma, valeu. Obrigado pelo convite, Danilo. Obrigado. Valeu. Foi um prazer. Um abraço.